Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo e um dos métodos de estudo que eu aprendi foi de tentar ensinar. Então a minha ideia aqui é passar o básico, o prático e de forma como uma criança entenda, como alguém que não conhece a matéria entenda. Então vamos lá. Essa é a primeira aula de administrativo e seja bem-vindo ao curso aí. A primeira coisa que a gente precisa aprender é a diferença de direito público e privado. O que é isso? É como as regras no nosso mundo, no Brasil, vão ser regidas. Como assim? Se eu alugar uma casa, isso é um contrato entre duas pessoas particulares, então vai ser direito particular. Se uma prefeitura alugar uma casa, ainda vai ser um contrato entre duas pessoas que tem horizontalidade e ainda vai ser particular. Mas se, por exemplo, a prefeitura me proibir de estacionar em determinado lugar, eu já não tenho como discutir isso com ela. Então a prefeitura tem uma superioridade a mim, ela está regindo essas regras através do direito público. Então há diversos ramos no direito e você precisa saber a diferença quando que é direito privado, quando é direito público. Então, o direito público ele tem superioridade, você não consegue trocar as cláusulas, por exemplo, a prefeitura te proibiu de estacionar naquele lugar, não tem como você contestar aquilo, está proibido e já era. No contrato, ou seja, no direito privado, entre duas pessoas, tem como você falar, não concordo com isso, vamos tentar modificar. Então você consegue modificar as cláusulas do contrato. Então você tem uma relação de horizontalidade com a outra pessoa. Então uma relação de igualdade. Nós temos a dúvida, mas de onde vêm essas leis? De onde vêm essas regras? Essas regras, então, elas vêm das fontes do direito. E quais são as fontes do direito? Isso aí também cai em prova. A prova vai perguntar se determinadas coisas são fontes do direito. E no Brasil nós temos três fontes, primárias, secundárias e terciárias. Primárias são leis e súmulas, secundárias, doutrina e jurisprudência, terciárias, costumes. Vamos por partes. Vamos lá. Lei todo mundo sabe, dispensa maiores explicações. Súmulas, vamos dizer, é uma decisão reiterada, uma decisão que foi tomada várias vezes por tribunais e tudo mais. É diferente da jurisprudência por causa da sua aprovação. Como que a súmula é aprovada? Ela é aprovada em duas casas, em 2 turnos, com 3/5 dos membros, com 3/5 de votos a favor daquela súmula. Isso vai ser uma explicação para outra aula, você só deixa anotado aí para quando você for fazer as revisões, você lembrar desses 2 casos, 2 turnos, 3/5. Lembra 2, 2, 3, 5. Tá? Porque pode cair também em prova 2, 2, 2/3. Mas a explicação sobre isso vai ser em outro momento, eu não vou perder tempo agora. Jurisprudência e doutrina. O que é isso? Jurisprudência são o que os tribunais falam a respeito daquilo, é diferente da súmula. A súmula é uma decisão reiterada, uma decisão várias e várias vezes. A jurisprudência é o que o tribunal pensa daquilo. Às vezes ele emite alguma jurisprudência no site do tribunal falando, olha, eu acho isso, isso e isso de determinados artigos, de determinado assunto. Como você vai lembrar que jurisprudência é do tribunal? Lembra de júri. Júri, tribunal do júri, júri, tribunal. Doutrina. Doutrina são os doutores que estudam direito, livros, pessoal que faz aqueles livros enormes do direito, ali é as doutrinas, tá? O que aqueles livros mais ou menos famosos, né? O que aqueles livros falam, comentam sobre determinado assunto. E os costumes é, por exemplo, não furar uma fila, seguir a ordem da fila. Isso aí é costume. Não tem nada escrito dizendo que você não pode furar a fila, mas é um costume de não furar a fila.
Então, tudo isso são normas do direito, você não pode esquecer do costume, ele é bem cobrado em prova para você saber que é uma fonte também do direito. Num contrato da prefeitura com o particular, por exemplo, como que vai ser feito isso? A prefeitura vai assinar em nome da prefeitura, em nome do município, em nome do órgão que tá alugando aquela casa, como que isso vai funcionar? De regime jurídico administrativo, basicamente a pessoa jurídica que está regindo aquele contrato, aquela norma e tudo mais. Então, o que você tem que lembrar? Se tem personalidade jurídica, tem direitos e deveres, ou seja, pode ser processado, e tem patrimônio. E aí o que tem que lembrar disso? Que o órgão, ele é derivado por desconcentração. Isso também vai ser de outro vídeo. Você só deixa marcado aí os dois Os, órgão, o O de órgão e o O de desconcentração, assim como está na tela. Para suas revisões você lembrar disso. O órgão, então, ele não tem personalidade jurídica, ou seja, ele não tem direitos e deveres e nem patrimônio. Ou seja, a polícia, quando a polícia bate no teu carro, você bate no carro da polícia, né? Você vai processar o Estado e não a polícia. Tá? A polícia não tem como responder por ela. Tá? Os órgãos, então, não respondem, não vão assinar órgão, qualquer coisa. Eles vão assinar em nome de quem ele está vinculado, se é a prefeitura, se é a presidência, o governador, e aí vai. Bom, e aí chega um momento que o concurso vai te cobrar assim, qual é a forma do Estado do Brasil? Qual o sistema de governo nosso? E ele vai acabar embaralhando todas essas palavras de todas as formas possíveis. Então você tem que decorar exatamente como está escrito. Então tem esse poeminha, bem tranquilo de ser decorado. O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Como que você vai lembrar para não inverter isso? Quando falar que a República é fogo, lembra da República de faculdade, onde mora um monte de gente, festa toda hora e bebida? Então o pessoal fica de fogo lá dentro? Então lembra disso, República é onde as pessoas ficam de fogo. Você não pode inverter e falar que o Estado é fogo e a República fede. Tá? Lembra de República Bebedeira, fogo, e aí você vai lembrar qual é a ordem desses dois. O presidente é sistemático, o presidente é um cara chato, sistemático. E o regime é democrático. Não tem como você mandar um gordo fazer regime. Então o regime faz quem quer, regime é democrático. Lembra da ordem de todas elas, que o Estado fede, forma de Estado, federalismo. A República é fogo, forma de governo republicano. Muitas vezes o concurso vai te perguntar, forma de governo é república ou presidencialismo? E aí você tem que lembrar que forma de governo é república e presidencialismo é sistema de governo, que o presidente é sistemático. Você não pode confundir isso aí. E por último, os objetivos fundamentais. Isso aí está na Constituição e você tem que lembrar que são 5 verbos, todos eles acabados em R. Então você lembra que com objetivo, ou seja, com garra, erra pouco. Então você tem que lembrar construir, garantir, erradicar, promover e ainda tem o reduzir que está no meio desses 4 aí. Tá? Você tem que lembrar disso, as provas vão estar perguntando quais são os objetivos fundamentais. E aí no meio, por exemplo, vai estar um republicano. Entendeu? Então você tem que lembrar que república é forma de governo e não objetivo fundamental. Tá ok? Pessoal, agradeço muito até aqui. Fique atento, vão ter mais aulas. E isso aqui foi só uma síntese, um breve resumo da primeira aula, tá? Você tem que se aprofundar mais por livros e tal e fazer revisões semanais e mensais. Fique sempre com a gente aí.